Está conosco aqui Thomas Kentish, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado pelo convite, Padre Alexandre, Maria Helena. Vamos lá, né, conversar de um assunto que é o calcanhar de Aquiles de muita gente aí. Muita gente. Ainda mais aí nos dias de hoje, né? Mas antes de voltar um pouquinho, se apresenta para o pessoal, fala de onde você veio, o que você faz no seu dia a dia, como que é a sua rotina como médico, para o pessoal ter uma noção, assim, de que você também tem uma vida corrida, como todos nós temos. Combinado. Então, meu nome é Thomas, né? Eu tenho 29 anos, sou médico, sou formado na Universidade Federal de Minas Gerais. Me formei em 2017 e fiz residência de clínica médica no Hospital Madre Teresa, e ao qual eu exerço ainda hoje, né? Eu sou clínico e resolvi ficar, por enquanto, na clínica. Eu tenho uma paixão muito grande pela área, né? Então eu hoje exerço a clínica médica. Eu me casei em 2020 com a Isabela. Hoje a gente tem duas menininhas, a Maria, de 1 ano e 8, e a Sofia, de 2 meses. Duas fofas. Duas perfeitas, sou suspeito para falar, mas elas são maravilhosas. E assim, o que acontece? Hoje eu exerço a minha profissão em dois, três lugares, assim, se a gente for subdividir. Eu sou plantonista de pronto-socorro, exerço tanto plantonista de porta, aquele que recebe ali o primeiro atendimento. Que é uma correria também, então, para começar daí, aliás, a vida de pronto-socorro é uma correria, né? Pau quebrando o tempo inteiro. Hoje eu estava, inclusive, lá, vim correndo para cá, hoje eu fiz 45, 50 atendimentos. E eu também tenho, dentro do pronto-socorro, um pouquinho mais avançado ali, com os pacientes mais graves, que eu gerencio para ver quem merece internar, quem é melhor pode ir embora mais cedo, enfim, essas coisas. Sou professor de clínica médica no Grupo Medicoff, lá em São Paulo, que é um grupo que é preparatório para residência médica. Foi uma área que eu entrei tem um ano e pouquinho, e hoje eu exerço boa parte da minha carga horária, seja por fora, seja indo presencialmente, eventualmente, para São Paulo. E tem o Instagram, né, que é do meu nome mesmo, Thomas Kentish. E lá eu falo sobre fé, explico sobre rotina de família, rotina de profissão. De um jeito bem divertido, né? Você consegue dar uma dividida entre a doutrina, entre as explicações muito profundas, mas você também coloca uma dose de humor que quem gosta de aprender brincando pode correr lá, né? Eu fiquei muito feliz, porque nesse dia que a gente vem pra aqui, eu fiquei pesquisando, olhando, aí eu muito feliz em conhecer todos os detalhes da sua vida e as coisas, e hoje vamos aprofundar nisso aqui. Fala assim, não é engraçado o jeito que eles fazem os vídeos e que ele vai mostrando a realidade da família, da correria, da fé, de um jeito divertido mesmo. Uma vez você postou falando de confissão, como que sai da confissão, aí você imita, não é? É muito divertido. Então, nos Reels, né, no Instagram. Sempre que eu posso trazer um pouco de leveza, porque é isso, assim, você transformar a coisa numa coisa muito teórica, aquela coisa muito pesada. É importante a teoria toda, porque ali não tem nada que também tem essa parte por lá. Tem toda essa parte por lá. Mas essa parte de leveza começou quando? Na juventude, na infância, e depois você colocou? Como que foi isso? Olha, desde dos meus 7, 8 anos de idade, eu sou chamado nas outras turmas de colégio para imitar professor. Silvio Santos. Faça uma imitação do Silvio Santos aí pra gente. Silvio Santos é lei. Sério? Eu gostaria de agradecer muito aqui a presença, viu, padre? Eu sou muito satisfeito. Depois eu vou fazer a propaganda dos produtos Jequiti, viu? Pois bem, ele sempre foi essa pessoa. Sempre fui, né? E aí, algo natural. Eu acho que, assim, eu fui fazendo. Eu nunca parei para raciocinar direito, assim, vou fazer uma coisa desse jeito. A coisa foi realmente tomando natural. forma, foi né? tomando forma. E esse catolicismo estava aí no seu coração desde sempre ou aconteceu alguma coisa que transformou? Quando foi isso? Você era criança? Foi na sua família ou não? Não, aí é uma história muito interessante, porque eu sou de uma família católica, eu fui batizado, fiz uma catequese muito, muito simples, assim, aos 10 anos, lá no próprio colégio. Mas, assim, nunca fomos de frequentar a igreja, não. Então, assim, foi o básico do básico, eu não me crismei. Só para falar que... Só aquilo, assim, o básico mesmo, assim.
nem missa de Natal a gente ia direito, né? E aí, querendo ou não, vai se esfriando, né? Assim, absolutamente a fé precisa dessa necessidade de se todos os dias, de um alimento diário, senão a coisa vai esfriando. E isso foi acontecendo, né? Então, até os 17 anos, assim, até foi quando eu fiz o vestibular e passei para a faculdade, eu não raciocinava muito sobre as coisas de fé, as coisas iam acontecendo naturalmente ao dia a dia. Eu não parava para raciocinar, mas na hora que eu entrei na faculdade eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais. E como eu não tinha absolutamente nenhum... O que eu tinha? Eu tinha o que os professores falavam para mim da igreja, eu tinha o basal, o raso se passa para a gente. E aí o que acaba acontecendo é que com esse raso você vai raciocinando sem entender onde procurar, como procurar, você vai se afastando e se aproximando de ateísmo prático, de agnosticismo, de racionalismo, essas coisas. Você se definia com alguma dessas Eu cheguei palavras? A ser agnóstico. Assim, eu não cheguei a concluir o ateísmo, assim, mas eu cheguei, olha, eu não acredito direito, não posso afirmar que eu acredito nessas coisas. Me prove que eu vou lá e acredito. Mas ficou nisso. Uma das coisas que me impedia de virar e falar assim, não, eu sou ateu, era o livro de anatomia. O livro de anatomia continha um nível de informação, de um nível de engenharia complexa. Como que o corpo funciona? Da forma, para você levantar esse dedo, uma molécula tem que sair ali e encaixar em outra, essa molécula encaixando desencadeia um negócio. Você pensou primeiro, eu quero mexer esse dedo, e isso desencadeou uma complexa rede de coisas para que houvesse a contração de musculatura de um lado, compensando a musculatura relaxando do outro, para levantar um dedo. Não dá para ser uma coisa abstrata do nada sem um Deus, isso? Né? Aí eu falava assim, olha, isso aqui não tem cabimento de ser algo simplesmente o acaso. O acaso não pode explicar isso aqui. Mas isso era aquela centelinha, aquela sementezinha de fé que ficava guardada, que eu não podia nem chamar de fé, mas aquela sementezinha de Deus lá no fundo do nosso coração, talvez até pelo meu batismo, estava lá incipiente, não queria apagar. Mas sem movimento, mas né? Sem tava ali. Fez um casulinho ali e falou, vou deixar aqui. Você ia pela razão, começava dessa maneira e isso foi muito forte na sua vida? Muito forte, muito forte. Primeiro eu tinha que experimentar e... Muito forte. Inclusive eu até falo, Maria Helena sabe, assim, Thomas em inglês é Tomé. Assim, eu sou Tomé escrito tranquilamente, em vários aspectos da vida. Eu sempre, tem que ver, tem que crer, tem que pôr o dedo. Racionalizar. Se eu tivesse lá, naquele... Seria você. Não, eu falasse assim, na fila primeiro, eu sou eu, depois você vai você aí, deixa eu colocar a mão dentro primeiro que eu tenho... E depois de colocar o dedo ainda e olhar... Assim, deixa eu medir aqui, deixa eu pegar o prego, traz o prego, deixa eu conferir se é do mesmo tamanho, porque é desse jeito. E aí eu fui me afastando, mas desse jeito. Aí algumas coisas aconteceram na vida, meu pai começou a se aproximar novamente, começou a ir na missa e ficava fritando, vai na missa, vai cheio de jovem, lá na mãe de igreja, cheio de jovem. Aí eu, não mexer com isso não. Até que um dia eu falei, olha, eu acho que eu preciso, aconteceu um tanto de coisa, né, mas eu basicamente raciocinei assim, eu preciso de ser honesto, eu preciso descobrir realmente em que acredito, nem que eu precise virar e falar que não, eu sou ateu mesmo e fim de papo. Mas até isso precisaria ser justificado. Até isso precisaria ser justificado. Eu teria que dar E eu lembro de um... Eu não lembro quem falou comigo, acho que foi um amigo próximo que falou assim, eu falei, olha, você pode discordar, mas discorde ouvindo de quem sabe. Não vai discordar lendo sei lá o que lá fora, que nunca foi na igreja, não experienciou essas coisas. Sim. Aí eu fui. Aliás, tem uma história excelente que foi o seguinte, isso foi no final de 2013 que eu tomei essa decisão, a Crisma da Mãe da Igreja começava em 2014, aí um amigo meu falou assim, tem um negócio chamado Desafio Jovem. Já sei. Nossa Senhora. Deus persevera. Aí, o que esse Desafio Jovem era um grupo de oração na sexta-feira e tudo, que tinha um pouco do molde da Crisma, assim, com essa ideia geral. E aí eu fui. Só que na sexta-feira que eu fui,
tava tendo vários retiros. Então, tipo assim, Tava vazio, não tinha quase ninguém no grupo, porque tava todo mundo em retiro. tinha 6 pessoas, 6 entendeu? pessoas. Aí eu cheguei lá, começaram a pular nas músicas, pulando, não sei o quê. Eu olhei aquilo assim e falei, nossa, que Não é é isso? aqui. Aí juntaram um grupo, todo mundo abraçando lá. 1 hora, o povo assim, e aí fica aquele pool de bafo, né? Na Que eu roda vim fazer de aqui, oração. né? Aí você tenta desviar para um lado, vem um cheiro ruim. Ah, meu Deus, e o trem não para, as pessoas continuavam falando. Eu falei, não vou voltar. Eu não tenho, isso aqui não tem. Pronto, a dúvida que eu tinha foi sanada. Olha, eu não vou falar que eu era uma dessas 6, não, porque vai que vocês acham que eu tava com Com- suor, Não, bafo, ela não que era tava. eu. Não, mas aí depois eu ainda fui sair com a Maria Helena, com o Ah lá, ele Stefano. falou que eu não tava, mas eu tava. Quer dizer, sim, nesse mesmo padre, dia. né? Nesse mesmo dia, aí depois eu sempre saio pra comer alguma coisa, eu fui assim, perdido lá mesmo, assim. Mas enfim, aí eu cheguei em casa, eu refleti muito, falei, nossa. Nossa, Mas resolvi errei. fazer a crisma, mas eu resolvi fazer a crisma. Mas quando deu, então, O essa estalo. questão, O estalo foi o seguinte, foi no primeiro retiro, no primeiro e no segundo retiro, eu tive um momento em cada um deles. No primeiro retiro, na primeira entrada, assim, eu virei e falei assim, olha, Deus, se você existe, se mostre. Então, já vem Tomé aí, né? E aí, Deus, pode entrar? Eu falei, pode. Aí ele rasgou o coração. Então, assim, foi basicamente um desafio que eu fiz a Deus naquele primeiro retiro. E aí, depois daquele primeiro retiro, eu comecei aí eu abri todo o meu investimento em conhecimento ali, ela simplesmente fez assim, ó, tá, eu não quero mais nada disso, eu quero saber tudo. Aí eu abria catecismo, eu ia em site, eu pesquisava vídeo, eu começava... Mergulhou mesmo de Mergulhei, cabeça. às vezes eu ficava até 3, 4, 5 horas da manhã vendo um vídeo atrás de outro. Se deparou com a verdade. Com a verdade, eu jogava as coisas que eu tinha de preconceito lá atrás, eu falei, mas é assim? Aí eu tinha a resposta, não é assim. Aí no segundo retiro, eu estava rezando, aí eu me vi num escuro, tudo escuro, aí eu senti uma mão encostando em mim, eu olhei para trás, era Jesus, ele estava com um xadrez, aí eu entendi, ele estava com um olhar que eu não esqueço até hoje, pediu para sentar, não falou nada, pediu para sentar, aí eu recapitulei tudo o que estava passando lá atrás, eu fazia um movimento no xadrez, ele ia lá e respondia, eu fazia um movimento no xadrez, ele ia lá e respondia, aí no último movimento ele falou assim, checkmate, aí eu falei checkmate, então aí eu falei assim, a partir desse momento, tens-me Gente, tudo. a conversão de um nerd, né? Ela passa por um jogo de um processo, xadrez. né? Isso tem a ver com o objeto que você trouxe? Todo esse Tem. processo de conversão? Porque esse objeto aqui foi o meu caderno da crisma. Aqui Olha. eu escrevi as primeiras coisas de fé. Eu não tinha ideia de nada. Nada. Não sabia nem o que era o Santíssimo. Eu achava que o ostensório era o que estava sendo exposto, para vocês terem uma ideia. Uhum. Aliás, foi esse um dos grandes movimentos que eu falei assim, acho que eu vou descobrir o que era. Foi quando eu entrei pela primeira vez na mãe da igreja, eu vi, estava tendo uma exposição ao Santíssimo Sacramento, eu achei que era o ostensório, achei lindo aquilo, mas aquilo me moveu. E eu sem saber o que era aquilo. Então aqui foram as primeiras anotações de fé. Né? Então eu guardo com muito carinho isso daqui. Tá com algumas páginas a menos porque a minha filha rasgou. Mas eu rasguei as de trás. Ah. Eu deixei as de trás primeiro, Que porque não dor. tem nada escrito. Aí, mas as primeirinhas aqui, aquelas coisas. E ali, olha o que foi a primeira coisa que eu escrevi na crisma: religião e ciência. Então, assim, ali que foi a hora de falar, deixa eu ver se eu vou começar a anotar isso aqui. Aham. Coloca ali então pra gente, pra decorar o nosso cenário, né? Pro pessoal que tá em casa ver que esse objeto foi importante na sua... Importante, ele traz uma memória bacana, além de ser uma memória afetiva, liga esse estar, né? Com Deus. E essa coisa de estudar, de mergulhar e de querer entender a fundo as coisas, isso continuou mesmo depois desse primeiro momento em que você precisava daquilo para começar a acreditar? Mesmo depois que você começou, essa realidade do estudo, do aprofundamento, ela também continuou sendo uma coisa que você priorizou na sua rotina, na sua vida? Não, aí virou como praticamente um hobby. Eu tenho prazer realmente em sentar e estudar. E aí, desde a minha conversão, eu entendi que 80%, sei lá, do meu estudo não relacionado à medicina é dedicado a Deus. Assim, são poucas as coisas que eu realmente tomo um tempo ali. E normalmente eu só tomo tempo para essa outra coisa para fazer algum tipo de sentido com o que eu tenho para minha vida, que é agradar e estar mais próximo de Deus. Então todo o meu estudo hoje, inclusive de medicina, tem essa função e eu não parei desde a minha conversão.
E como que é possível, assim, né? Eu fico pensando, quem tá vendo, tá, o cara continua estudando, provavelmente você é uma das pessoas que tem mais conhecimento, assim, pelo menos do nosso meio, eu vejo que realmente você se dedica a isso e estuda, ensina outras pessoas, porque você usa também do Instagram para ensinar o que você estuda, até a estudar, né? Você ensina. Mas como que você consegue encaixar isso, assim? Porque eu acredito que uma das principais dificuldades de todo mundo, até minha, é encontrar um tempo no meio dessa rotina louca que é ser esposa, ser trabalhadora, você também faz essas duas coisas, ser pai, ser mãe, ter as coisas da casa para cuidar, enfim, essa loucura que eu acredito que não sou só eu, não é só você, o padre também vive. Como que você encontra, prioriza um tempo para que você se dedique a isso sem que nada te atrapalhe? O que acontece é que a gente não entende o quanto tempo que a gente perde ao longo do dia. Nós não temos. Se a gente tirar uma semana para entender o tempo que é perdido, nossa, a gente vai entender que sobra tempo, sim. Sim. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma rotina que eu considero como uma obrigação eu ter as minhas obrigações familiares, a minha carga horária de trabalho, a minha carga horária de ensino, de estudo de medicina, minha carga horária de estudo das coisas de Deus, minha carga horária de meditação, de oração mental, da oração do Santo Terço, enfim, tem várias, olha isso, falei várias coisas. Sim. Mas não significa que todas essas coisas precisam das suas próprias caixinhas. Então, ou seja, dentro da medicina, eu tenho lá um plantão de 12 horas que eu atendo os pacientes, mas em algum momento eu tenho ali um período de 10, 15 minutos livres. De respiro. De respiro. Mas aí esse respiro vira rolar Reels no Instagram? Esse respiro vira, sei lá, ficar olhando pro teto, ficar olhando, você olha o mesmo site, às vezes você tem um site de notícia que você olha a mesma coisa 20 vezes no dia. Não faz sentido. Agora, se eu pego aquele tempo que tá ali e, não, peraí, acabei de atender um paciente aqui com insuficiência cardíaca, vamos ver se tem uma atualização de insuficiência cardíaca aqui. Pô, abri uma outra tela ali do computador, deixa eu ver, tem essa atualização e essa. Isso ali virou um estudo, isso ali virou uma coisa que eu tecnicamente deveria chegar em casa, pegar um livro, estudar aquilo. Só que em vez de fazer isso, eu além de ter aproveitado e não sei se existe essa palavra, mas densificado, transformado ele em mais denso, eu ainda aproveitei um vínculo cerebral que eu acabei de criar. Acabei de atender esse paciente. Deixa eu confirmar aquilo que eu fiz por ele. Isso pode ser colocado também numa rotina de qualquer tipo de profissão, dentro das possibilidades, né? Eu falo da minha como medicina porque eu entendo que a minha carga horária não só é a minha vida, como é uma coisa para fora mesmo. Eu tenho um plantão, eu não tenho horário comercial, eu não tenho final de semana, eu não tenho feriado. Então eu sei que adaptando isso à realidade profissional de cada um, você vai conseguir juntando essas coisas. Pô, tô indo para casa, vai pegar um Uber, pegar um ônibus, fecha o computador, começa a rezar o texto, fecha o seu olho, você não precisa, se você está dirigindo não, fecha o olho não, mas se você tiver de carona, ou se você tiver num ônibus, pega o texto ali, uma coisa que você tecnicamente tem que fazer, pronto, viveu com Deus mais um momento. Então, outra coisa, eu tô lá com minha filha, ontem eu tive uma catarse lá, eu chorei umas 3, 4 vezes na minha casa, porque eu meditei do que estava acontecendo. Eu olhei para minha filha, pensei, fui lá trocar uma fralda com um cheiro horrível. Falei assim, por que eu estou fazendo isso? Porque eu amo. Eu estou esperando alguma coisa em troca? Não. Entendi. Entendi não. Compreendi o porquê que Jesus me ama. Olha esse ser humaninho que não sabe nem direito quem eu sou. Eu faço questão de ir lá trocar fralda fedida. Eu não estou ganhando nada, não é agradável. Aí você pensa a cruz. A cruz não é agradável, mas tem aquele amor ali por trás que não espera nada, mesmo que nós sejamos esses seres horríveis, pecadores, péssimos. E aí aquilo ali ontem virou uma baita de uma meditação. É um sentido maior do se doar, né? Às vezes a gente acha que tudo na nossa vida é pro tempo passar mais rápido, a gente navega nas redes sociais pra gente se distrair, pra gente... Enfim, aquilo vai nos consumindo de alguma forma. E outra coisa que eu percebo também, escutando, é que ele transforma a espiritualidade no cotidiano, nas coisas cotidianas, né? Você falava, eu também não tenho horário comercial, né? Um sacerdote é sacerdote o tempo inteiro, né?
Então, isso me ajudou, eu acho que está ajudando também muitas pessoas a tirar do cotidiano essas experiências de Deus. Né? Com certeza, com certeza. E aí, no final das contas, fazendo isso que eu estou fazendo, eu consigo chegar no final do dia, converso com a minha esposa, assistindo um filme. Aí, meia hora, 40 minutos, não precisa ser... Nós não somos... Maratonar uma série de uma vez, né? Não precisa maratonar uma série de uma vez, não precisa achar que você vai ler a Suma Teológica do início ao fim. Não é isso. Tá, se você trabalha com isso, ok, se você... Mas não é isso. No final da nossa vida, Deus não vai fazer uma prova de vestibular pra gente. Deus vai fazer uma pergunta, você me ama? Aí eu quero ver. Então, e é pelos estudos que nós amamos Ele? Sim, nós temos que defender nossa fé, sim, nós temos que ser apologetas, sim. Mas nós não podemos perder a nossa noção do que nós estamos fazendo aqui. Uhum. Então eu sento lá meus 30, 40 minutos. Eu não vou ser um cara que no final do ano vai virar e falar assim, eu aprendi, agora virei mestre em latim, agora eu já li 350 mil livros a mais. Não, eu vou ler meus 20, 30 livros ali, com qualidade, tirando ali um ensinamento, aprofundando em algo específico, ali naquele tempinho que sobra, entendeu? E é engraçado, né? É engraçado e trágico ao mesmo tempo, porque a gente corre um risco muito grande de se perder nas coisas que, teoricamente, são muito importantes e se esquecer do mais importante de tudo, que é Deus, com a justificativa de que as outras coisas são muito ocupadas e a gente fica navegando e afundado naquilo, na grande verdade. E, no final das contas, a gente deixa de priorizar Deus, a nossa relação com Ele. E essa pergunta que você falou, que é maravilhosa, né? Maravilhoso pensar que no final da vida Deus vai perguntar, você me ama? E a gente precisa se perguntar isso todos os dias, né? O que eu tô fazendo para amar mais a Deus? Beleza, eu trabalhar bem é amar a Deus. Eu cuidar da minha família é amar a Deus. Eu correr de um lado pro outro para cumprir, para fazer o que deve ser feito, sim, é amar a Deus. Mas eu tô conhecendo a Ele, né? Eu tô tendo um tempo exclusivo com essa pessoa que eu devo amar. E se não, é importante a gente se questionar, porque esse não é o sentido principal da nossa vida, né? Não é para isso que a gente está aqui. Exatamente. Eu, pensando nisso tudo, né, falamos da questão da rotina, a espiritualidade do cotidiano, de você encontrar essa presença de Deus nas coisas mais simples e você elabora pro seu dia, você falando essa rotina, ou você vê o que vai acontecer? Vê o que vai acontecer. Isso aí acontece o seguinte, hoje eu tenho é porque eu tenho um pouco de facilidade de ter na cabeça, sabe? Então eu preparo, talvez eu não use um planner, digamos assim, mas eu sei exatamente onde eu estarei, o que eu vou fazer, da forma que eu vou fazer, o tempo que eu vou levar. Então isso é uma coisa muito mecânica para mim, sabe? Então amanhã é terça-feira, eu vou fazer isso, tem plantão até tal hora, opa, esse plantão eu consigo tirar um horário ali. Então eu não tomo um susto. Aliás, eu estava até outro dia, eu tirei uma folga pela primeira vez em sei lá quanto tempo. Eu sentei no sofá e falei, não sei. Meu Deus, o que acontece aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu fiquei tenso, eu falei assim, nossa, eu preciso inventar alguma coisa. Porque eu realmente tenho uma rotina muito, muito firme ali dentro de mim. Isso é uma coisa, padre, interessante, porque as pessoas sempre falam assim, uma dica. Gente, dica. Primeiro, o erro já está aí. O povo quer aprender por dica, né? Não é assim. Você tem as coisas boas, elas não são por dica. Tão rápidas. Tão rápidas, vamos lá, faz aí em 15 segundos um story. Não é assim. Mas uma coisa que eu vejo é que as pessoas não entendem o poder que tem falar um não para uma coisa. As pessoas vão se levando e falam, hoje eu posso, amanhã eu posso, depois eu vejo. E perde-se muito a possibilidade de você virar e falar assim, olha, o primeiro não para uma rotina mal estruturada, para uma vida de estudos, é o mais difícil mesmo. Porque para ti, quem lembra da física lá, para você tirar um corpo que está parado, você dá mais força do que para manter ele em movimento. Então, aquele primeiro é mais difícil. Né? Aquele arranque inicial é mais difícil. Só que as pessoas entenderem que se elas passarem por isso... Mas esse não que você diz é de tipo, hoje eu não posso sair porque eu tenho tal coisa. Hoje eu não vou ver 2 episódios de série. Sim. O não pode ser mais simples do que isso. Não precisa chegar a grandes renúncias. As pequenas renúnciazinhas, e aqui eu tô falando do dia a dia mesmo. Não, hoje acabou, o Instagram acabou aqui. Entendeu? Agora tá na hora do meu plano de vida. Agora tá na hora da minha meditação. Agora tá na hora da minha oração
mental. Se policiar Se mesmo policie, pra não fala jogar primeiro tempo não. no ralo. É ralo, É exatamente. interessante que você está falando de você consolidou dentro de você hábitos, né? Eles viraram e se transformaram em virtudes, né? Mas algum momento da sua vida você falou assim, você disse outro dia, falou aqui agora, não tem um momento do nada, assim, do estar com você. Eu sei que todo momento você tenta se conectar, né? Com Entendi. Deus, com os outros, Uhum. com as coisas, mas não tem algum momento assim, para o nada? Eu jogo um videogamezinho tranquilamente. Eu tenho meu momentinho de pasto mental ali, isso é fundamental. O que acontece? Pasto mental é uma Pastozinho mental ótima... ali, ó, sabe? Só pra você ligar na tomada, desligar da tomada e ficar olhando, tem que ter. Tem que ter, sabe? Ele pode não, ele não é a prioridade. Porque, por exemplo, minha filha começou a chorar. Eu tive que levar ela no hospital. Eu tive que fazer isso. Infelizmente, começou a vazar, igual outro dia lá, começou a vazar o chuveiro, na hora do nada. Então, tudo bem, vamos reestruturar um pouquinho. Eu tento sempre deixar durante, por exemplo, domingo. Domingo eu já saí de plantão de domingo, não trabalho domingo, consegui fazer domingo virar um dia totalmente de família. Que na hora que as meninas dormem, eu deito para ver uma série, eu leio literatura, não mexo com nada de estudo, não pego livro, não pego caderno. É importantíssimo. Então, e eu jogo meu PlayStationzinho, entendeu? E você, padre? Eu acho muito interessante. O seu nada é o meu quê? nada às vezes é ficar um pouco comigo em casa, né? Mas eu estava pensando no que ele colocou. Eu passei um domingo, ainda não era sacerdote, fui fazer uma viagem. Eu disse: o que tem para se fazer hoje? E a pessoa disse para mim: hoje tem igreja, família e piquenique. Quer dizer, o domingo, né, colocado como algo importante, às vezes a gente, se colocando tudo isso, a gente começa a pensar, realmente falta. É claro, tem muitas pessoas, muitas profissões ou que tem que fazer do domingo, né, o seu dia de trabalho, né? Mas falta para muitas pessoas que têm essa oportunidade, né, de transformar o domingo em expressão da fé, família, olha, e piquenique, né? Eu tava pensando nisso, coisas... Uhum. Mas isso é antigo, viu? Eu tô falando das coisas que eu vivi lá na minha infância. Hoje eu teria outras coisas, né? É uma coisa que eu adoro fazer, sair caminhando. Caminhando não é para nada. Assim, vamos dar uma caminhada aqui, 3 quarteirões, 4. Não perdendo. Come um negocinho, toma um café. Cafezinho ali, entendeu? De preferência, um expressozinho com sem açúcar. Sem açúcar, tranquilo. Eu adoro fazer isso. E uma das coisas, colocando toda a questão que você tem colocado, você falou a questão da fé, que necessitava da razão para aquilo que você queria ou quer acreditar, né? Porque você necessitava disso. Acho que são esses 3 olhares, né? O ver a exterioridade, o ver para poder tentar dar um sentido para isso. Como que a gente falou da sua conversão e tudo, mas quando você deu esse salto da interioridade para a exterioridade, que você encontrou esse Deus dentro de você e você caminhou com isso? Eu acho que foi... Falamos da crisma, mas todos os dias como você faz isso? Porque você tem uma forma de também querer entender tudo aquilo, né? Eu acho que foi justamente nessa transição em que eu saí ali da faculdade, sabe? Porque ali eu converti, eu estava no 7º período. Então até o 12º foi uma fase mais assim, essa de pegar a coisa ali na enxada, de ver os vídeos, de transformar aquilo, mas a coisa quase que naturalmente, eu lembro, acho que se eu pudesse, eu acho que não teve um momento, mas se eu tivesse que elencar um momento, foi um dia que eu estava na residência, terrível, assim, residência médica é uma coisa... Que consome, né? Que consome demais, né? Eu tive uma bênção enorme de fazer no Madre Teresa, em que a gente tinha um sacrário no 3º andar. Então, assim, na frente dos pacientes tinha um sacrário, uma pequena capela. E aí eu saí de um dia de plantão, estava de plantão à noite, aí eu virei de 7 da noite até mais ou menos meio-dia do domingo. Aí eu saí, servi lá dentro, porque sem fundamental, servir as pessoas. Aí eu olhei para o céu, vi aquele céu claro, aquele céu azulzinho e tal. Aí eu falei assim, gente, olha que coisa simples olhar para o céu aqui.
Olha que coisa linda. E eu acho que aí isso começou a acontecer mais vezes. Eu comecei a falar, peraí, deixa eu treinar meu olhar um pouquinho para uma coisa, para um Deus um pouquinho menos teórico e um Deus mais pessoa. Eu falei, olha que interessante como é que Deus está aqui, está ali. E aí isso foi começando a acontecer. Talvez quando eu te fiz essa transição para uma rotina em que eu virei mais um servo dos meus doentes. Isso faz diferença no seu trabalho como médico? Você ter esse olhar afinado para as coisas de Deus? Porque você lida muito com doença, com perdas, com coisas ruins no seu dia a dia e o nosso primeiro instinto é pensar que Deus não está ali, né, naquela coisa ruim. Mas o fato de você ter conhecido a Deus e de praticar isso no seu dia a dia, de ter uma intimidade com Ele, faz com que você não só atenda aqueles pacientes como médico, mas também como um suporte, como alguém que leva uma esperança diferente ou algo nesse sentido. Acho que o auge disso foi realmente na minha residência de clínica, né? Porque que acontece? Lá no Madre Teresa tem um tipo de doente muito mais idoso, mais terminal, assim, é mais comum disso acontecer lá. E eu sempre gostei muito da área da paliação, certo? E sempre eu falava com as enfermeiras, assim, enfermeira, nós estamos de plantão, o enfermeiro já tem esse negócio, já sabe que o residente já é meio carrancudo, nem assim, de vias de regra. Eu falei, eu passava na visita em todo mundo na hora que eu tinha começado o meu plantão. Eu falei, aquele paciente ali, acho que ele vai falecer, o quadro dele já é mais grave, eu quero que você me ligue antes, porque eu quero estar ali do lado. Não quero que esse paciente morra sozinho. Mas vai 3 horas da manhã, não quero saber, você vai me ligar, eu vou lá, tá? Por quê? É uma hora de luto, eu choro, não choro, e várias vezes, já entrei em quarto paciente, o cachorro estava em cima, eu peguei o cachorro, fiquei eu chorando com o cachorro no colo. Nossa, eu não tô nem aí, porque, aquilo ali são almas, uma alma que está indo, outras que estão ficando, sofridas, tem um carinho, tem um amor. Isso influenciou demais na minha prática, influencia até hoje. Tem hora, a medicina tem uma parte ruim que pessoas viram casos clínicos, com muita facilidade. Porque como você tem que estudar... Vira rotina também. Vira rotina. O paciente fulano de tal... Não é nem fulano de tal. É um paciente de 35 anos, assim assado. Não, peraí. Como é que é o nome da pessoa? Como é que é o nome? Essa pessoa tem amor. É o cara que vai no pronto-socorro para pegar atestado. Eu falei, gente, o cara às vezes pega 4 ônibus, ele vai cansado, ele está exausto, ele tem uma família. Vamos com calma. Então, assim, isso influencia muito. Na terminalidade, que é uma área que eu sempre fiz questão, e aí sempre colocavam para mim, sempre, quando tinha que escolher doente, os meus eram sempre os que estavam ali. Quantas vezes eu não chamava, o paciente que tinha câncer de estômago, que mal conseguia comer, eu ia lá comprava um café lá fora, porque o café do hospital não era tão bom, eu ia lá na cantina, comprava um café melhor, sentava com o paciente lá, ficava tomando café. Gente, isso é muito melhor. Gente, né? É ser gente, entendeu? O cara ali não está querendo saber se é o remédio X, Y, Z que vai resolver, não. Porque ele está ali para isso. Então, você tem ideia, tem algumas pessoas que me mandam mensagem até hoje, 3 anos depois da morte da doente ali, falando, lembrando, rezando por mim. Eu falo, gente, isso não tem preço. Não tem preço. Entendeu? E não só na realidade do médico, né? Mas isso pode ser aplicado na rotina de qualquer pessoa que trabalha em casa ou que trabalha como padre, eu que trabalho como comunicadora. Às vezes a gente também se acostuma com as pessoas que a gente convive, a gente se acostuma com os problemas que a gente enfrenta, mas a gente esquece que a gente precisa ser gente, precisa ser como Jesus ali, né? Isso é importante também para a prática. E uma das coisas assim, eu estava aqui pensando em tudo que você colocou, essa questão, o cuidado para com o outro. Eu queria voltar de novo, a questão casado e a paternidade mudou muita coisa em você? Se eu chorava 5, agora eu choro 20. Minha filha tá lá olhando pro teto, quebrando o planeta Terra, eu tô lá chorando, olhando para ela, pensando que bênção, entendeu? Eu tenho isso, assim, nossa senhora, eu choro muito fácil com essas coisas. Então, isso se aflorou demais. Vocês estão me pegando numa semana que eu tô, assim, olhando para essas meninas, e aí a menina tá olhando para mim, aí eu os olhinhos dela, coisa linda, e eu choro. Eu assim, tá de TPM, Tom. Tô de TPM, eu preciso de um chocolate, eu preciso de umas férias, porque tá difícil. Mas porque, realmente, gente,
é a hora que você entende o que é amar de verdade. É a hora que você entende. Não tem cabimento um negócio desse. Você entende ali, nossa, a pessoa pode, a Maria, a Sofia, podem me colocar embaixo de gato e sapato. Entendeu? Durante 20 anos da vida dela. Ah, não quero mais você, pai, te odeio. E sumi. Aí quer dizer que daqui a 20 anos, eu dou a minha vida por ela. Nunca quis falar comigo. Aí olha de novo Jesus aí. Você vai entendendo a dinâmica do pai, né? Isso, exatamente. Você entende a dinâmica. E, enfim, é isso, assim. É outro exemplo de como que a gente consegue entender o próprio Cristo aí. E aí, pensando na questão da paternidade, a questão do relacionamento com a Isabela, sua esposa, né? Você coloca ver Jesus em toda essa questão do cotidiano, em todas as coisas. Vocês fizeram uma decisão de caminharem juntos pela fé? Como foi isso? Mariana, você vai me ajudando aí. Sim. Hein? É isso mesmo. A Isabela eu conheci em 2015. Perdão, 2014. Eu comecei a namorar ela em 2015. Não erra, não. Ah, minha filha. Fiz a errata em tempo. Eu conheci ela foi a primeira vez que eu conversei com ela foi em 26 de outubro de 2013. Não, 14. 26 de outubro de 2014, que foi o terceiro retiro lá da paróquia, da Cristo. Olha que curioso. Eu não sou muito de contar esse tipo de coisa, não, que eu fico um pouco constrangido. Mas eu vou contar. Esse foi um retiro de afetividade, que foi dia 26. No dia 28, só que no dia 26 ela só participou meio de catequista do meu grupo lá, né? Que era o grupo de gente mais velha, que eu fiz meio com 20 anos. Aí no dia 28 teve uma dinâmica, que tinha uma oração e tal. Aí tem essa história de que quando Nossa Senhora está perto ou ouvindo, enfim, tem o cheiro de rosas, né? Enfim, não sei muito bem. Olha que você é Tomé, hein? Exatamente. Tá vendo a minha vírgula de Tomé aí, né? Até porque é a hora que eu vou te contar. Então, assim, é até um absurdo eu falar isso. Mas, enfim. Mas é uma coisa que tinha isso muito, né? Enfim. Aí eu tava rezando e eu senti um cheiro muito forte. Eu falando, Tomé, eu sou muito científico. Eu tenho um pé atrás várias vezes com isso. Mas senti. Aí eu abri, eu tava isolado e tinha 70 crismandos num espaço desse tamanho. O cheiro era de sovaco. O cheiro não era de rosa. Então, assim, o cheiro de rosa estava discrepante ali. Bom, aí depois que acabou esse momento, a gente teve que fazer uma carta para a nossa futura esposa. Aí, eu tendo isso, o cheiro de rosas muito forte, eu escrevi na carta, e eu escrevi assim, no PS, eu falei assim, olha, hoje eu não te conheço, mas Nossa Senhora me contou que você está muito perto de me ser apresentado. Aí acabou, eu subi, e a primeira pessoa que eu conversei foi com a Isabela. Entendeu? E aí na hora... Zero pensando nisso. Zero mesmo. A gente conversou, né, uns 4, 5 meses, e a gente começou a namorar em fevereiro do ano seguinte, e cá estamos. Mas desde então, padre, a gente sempre caminhou junto. A Isabela é um baluarte de fé. Assim, eu sou, você viu, eu sou expansivo, sou meio assim e tal. Então, por exemplo, eu fico muito aflito, eu quero tomar, às vezes, muito a rédea das coisas, eu não quero colocar nas mãos de Deus. A Isabela fala, Thomas, Deus vai providenciar. Aí eu já tô assim, cadê Deus providenciando, gente? Vamos resolver isso aí. Aí, calma, Thomas, que isso? Você tem que ter fé, menino. Fica quieto. Então, a gente sempre partilha muito com isso, porque ela me sustenta de um jeito que eu não sei fazer. Ela tá ali me dando a mão, e eu coloco ela para frente algumas coisas. Dou esse impulso, porque ela é muito uma rocha firme, e eu sou aquele cara mais não sei o que. A gente vai se complementando. E, poxa, a coisa que eu mais gosto de fazer é sair domingo com as meninas, com a Isabela, rezando o texto, nós dois. Olhando para a vida. Isso é bom demais, isso é maravilhoso. E graças a Deus eu tenho ela junto E essa sua racionalidade, vontade de estudar, também leva ela a querer mergulhar mais nessas coisas, assim, ler, entender, conhecer, não parar de estudar. Você também consegue levar um pouco da sua vivência para ela? Sim, não, sempre que eu posso eu explico alguma coisa que eu acabei de ler, aí ela se interessa, quer se aprofundar. Então, a gente sempre tem esse intercâmbio mesmo, sabe? Então,
sempre que eu posso, eu sento para partilhar com ela, inclusive dessas partes mais teóricas ali. Então, é bem bacana. E vamos tentar colocar em prática para as pessoas que ainda não têm essa realidade de colocar estudo na vida, oração durante o dia. Eu sei que a gente não vai dar dicas, porque isso é uma transformação de hábitos e demora mais que uma pequena dica. Mas o que começar a estudar? Como escolher um livro? Como escolher um tema? Como escolher uma oração que se encaixe ali nos meus tempinhos que eu não vou perder ao longo do dia? Como transformar mesmo, assim, amanhã, o que eu mudo? O que eu pego para ler? Tá, primeiro para oração. Assim, o que a gente tem que fazer, primeiro é dedicar um tempinho para uma oração um pouco mais pesada, assim, do ponto de vista de que aquela oração te leve a mudar. Então, a oração vocal, o Pai Nosso, Ave Maria, o terço são maravilhosos, mas precisa de uma oraçãozinha, e isso dá para tirar uns 15, 20 minutos para você chegar no final dela e perguntar: Deus, o que você quer de mim? É como se fosse um envio. Uma conversa. Olha, eu tô lendo, tudo bem, mas o que é o próximo passo? Qual que é o próximo defeito? Qual que é a próxima virtude que eu tenho que conquistar? Qual que é o próximo pecado que eu tenho que largar? Isso. Ao longo do dia, salpicar jaculatórias. Parou um dia ali, pô, ficou bravo com alguma coisa. Para um pouquinho, Jesus manso e humilde coração. Ah, nossa, deu meio-dia. Oh, reza um anjo, 2 minutos, coisa boba. Bota um despertador. Fala umas outras jaculatórias aí, tá? Vai lá. São muitas. Eu tô aqui bebendo em tudo, né? Eu falo sempre Imaculado Coração de Maria, confiança, saúde e vitória minha. Sabe? O coração imaculado da Santíssima Virgem Maria. E são muitas, durante o dia vou lembrando dessas coisas. Isso. E aí cada um tem seu conjuntinho, essa aí é linda. E então isso te faz ter presença de Deus ao longo do dia. Agora, aí que é uma coisa um pouco mais complexa. Onde começar a estudar? Primeira coisa que você tem que começar a estudar, de verdade, é a fé. As pessoas querem ir muito longe e às vezes você pergunta assim: o que é fé? Ah, não sei. Não sei definir. Mas já sabe... quer estudar exorcismo, Nossa, sei lá quer o o girar quê, do cabeça do tangolê e você não entende nada que o cara tá falando, entendeu? O cara quer ir nas origens políticas do século XIII, que não sei o quê. Aí você, não, peraí, tá, beleza, mas me explica um pouquinho de fé. Não, o cara não sabe. Então tem que começar daí, tem que começar do básico. Pô, tem a fé explicada, tem o próprio catecismo, o compêndio do catecismo. É linguagem de pergunta e resposta, é um primeiro contato. Não é para a pessoa ficar satisfeita com perguntas e respostas, mas tem que começar ali do pequenininho, daquilo que é fundamental. E aí depois você vai entendendo qual área que você quer. Eu até brinco assim, que área que você quer ir lá brincar, entendeu? Ah, você quer conhecer um pouco mais da hierarquia angélica, você quer conhecer um pouco mais dos movimentos dos movimentos da igreja, da Idade Média, do Renascimento, não sei o quê. Aí, baseado com uma fé sólida, em que você vai entender em que crer, por que crer, como crer, aí você pode ir lá. Porque aí, na hora que você sai desse núcleo, é como se você saísse de um porto seguro. Ó, aqui é pétreo, aqui não tem erro. Agora, se você vai começar a caminhar para lá, você pode ter alguns questionamentos um pouco diferentes. Falar, por que era assim? E aí você tem que estar com uma base muito sólida. Eu pensando no que você coloca, né, o estudo da fé, dá sentido àquilo que você acredita, né, as bases do catecismo. Agora eu quero levar um pouquinho também para o seu lado, daquilo que você estudou. Eu vi algo muito interessante das coisas que você coloca e esses dias, né, sobre a explicação de Jesus na cruz. E você tentou dar um sentido médico para isso. Isso é legal, e não só isso, por exemplo, a questão do sudário de Turim, né? Sim. Eu achei, esse você não colocou, mas eu vi a questão de Jesus suou água e sangue, né? Isso. A explicação do corpo, do que aconteceu. Aí nós vamos ter quanto? Uns 5 horas de podcast? Porque aqui você me pegou num é ponto bom, viu? É bem rapidinho, você tem que saber. Eu vim rapidinho. Nossa, essa aqui você me pega num assunto que se deixar eu vou longe. Como que essas coisas se completam, assim? Tá. Se entender a fundo a realidade médica do por trás da realidade
de Cristo, né? E se isso também te abre a cabeça. Esse é um prato cheio para quem é racional. Tá? As explicações médicas da paixão, elas são um prato cheio para quem gosta. Por quê? Qual que foi a ideia? Assim, você tem uma realidade histórica por trás da crucifixão e você tem uma realidade médica por trás da crucifixão. E essas duas, elas se completam com a realidade espiritual. Então, por exemplo, houve vários estudiosos e o maior deles foi, o principal, foi o Dr. Pierre Barbet, que foi um cirurgião francês, que ele pegou a análise do Santo Sudário, pegou por imagens de infravermelho, trocar aquele negativo, e foi tentando explicar algumas coisas. Então, aí, olha as coisas que ele chegou à conclusão, brevemente. Primeiro, ele chegou à conclusão que Jesus não quebrou nenhum osso, coisa que era a profecia, se eu não me engano, de Isaías. Ele entendeu que havia um espaço. Primeiro, né, Jesus foi crucificado no punho, mas o punho não é entre esses ossos, não. O punho é aqui, um pouquinho em cima, porque anatomicamente o punho ele comporta também os ossos que vocês consideram que é mão. Existe um espaço entre... Nós, meros mortais, achamos que isso aqui é mão. Calma. A mão é um pouquinho mais. Tem uns quadradinhos aqui para mais, é o carpo. O carpo, anatomicamente, a gente considera mais como punho do que como mão. Mas, enfim. Esse já é um conhecimento, assim, e tanto. Finado, né? O carpo são 8 ossos coladinhos uns com os outros. E ali que dava a principal sustentação. O que o Dr. Pierre Barbet entendeu? Que há um espaço anatômico que recebe o prego de maneira 100%, porque é o caminho de menor resistência. Ele fala, olha, eu que sou um médico, que estou pegando, ele fazia testes em cadáveres doados, especializados para esse fim, eu que estou fazendo teste em cadáveres que tem rigor, que não é com aquela consistência de tecido vivo. Eu não quebrei nenhum osso, imagina um soldado fazer isso todo dia, no vivo. Ele foi mostrando por A mais B que nenhum osso foi quebrado. Ele mostrava que no pé de Nosso Senhor, no Santo Sudário, tinha uma angulação que correspondia exatamente com a posição do crucificado, quando ele apoiava sobre os pés e quando ele relaxava. Dava uma angulação de mais ou menos uns 15 graus, mostrando que às vezes aquele corpo no sudário se levantava e depois caía. Ele mostrou que, e hoje a gente tem essa condição, né, dado que o padre que o senhor falou, da hematidrose, em que isso é uma condição dermatológica que hoje tem uma prevalência mais ou menos de 1 a cada 10 milhões de pessoas, em que uma pessoa exposta a um estresse extremo faz com que as glândulas que soltam suor, os vasinhos que estão ao redor delas estourem, cai sangue para dentro de onde a gente sai o suor, e esse suor sai com aspecto sanguíneo. E foi exatamente o que o Nosso Senhor passou ali. Isso fez com que ele já perdesse um sangue absurdo, logo ali no início. Isso foi culminar, por isso que Pilatos achou estranho que ele tinha morrido em apenas 3 horas de crucifixão, porque se morre com mais tempo, porque se espera que a agonia da asfixia dure muito mais tempo. E aí tem N outras coisas. No Santo Sudário tem exatamente uma linha que separa os pontos dos espinhos da parte de baixo. Então mostra que o caminho do sangue percorrido mostrava que a coroa estava daqui para cima. Tinha uma contusão no nariz, fazendo referência aos soldados que na hora de colocarem o manto em Nosso Senhor deram pauladas em sua cabeça. Tem esse aspecto contuso ali. E o mais interessante de todos, e que isso que eu vou falar aqui agora foi o que fez o amigo dele, que não professava nenhuma fé, olhar aquilo e falar assim, mas Pierre, então Cristo ressuscitou. E depois de poucos meses depois, ele morreu convertido. Para que a imagem tenha ficado daquele jeito, o corpo não pode ter ficado mais do que 3 dias. E ele tem que ter desaparecido de dentro para fora. Porque qualquer pessoa que tentasse tirar, mancharia ou levaria artefatos para a imagem formada no Santo Sudário. Então, para que a qualidade do sangue, o corpo não poderia ter ficado muito tempo, porque ele começaria a apodrecer e outras substâncias tomariam conta daquela imagem e o corpo teria que ter sido tirado de dentro para fora dos panos, porque senão a imagem ficaria borrada.
Meu Deus! Meu Deus. Maravilha! E a gente pode até um dia falar sobre a questão da Não. fé, sobre isso, né? A questão do corpo glorificado, É. o corpo do Senhor Jesus que não entra em decomposição, e um monte de Exatamente. coisa. Mas, Maria Helena, Eu só fiquei pensando assim, o tanto que é bonito, então, ter pessoas como o Thomas, como esse doutor que tirou o tempo da vida dele para se aprofundar num estudo científico sobre a fé, porque isso nos traz concretude sobre os fatos, né? É muito legal, assim, isso me inspirou a saber que o fato de você amar estudar e amar se dedicar, se debruçar a isso, traz pra gente experiências como essa que a gente acabou de ter aqui, do tipo, que bonito entender que existe uma razão mesmo por trás de tudo. A gente sabe disso, mas ouvir é muito diferente, né? eu fiquei assim, encantado e ouvindo cada detalhe, mas eu poderia falar agora, porque a gente falou tanto da fé, do cotidiano, da oração. Thomas, eu queria ver como você lida, e isso com você, com críticas no trabalho, críticas naquilo que você faz na internet, tudo aquilo que você faz nos estudos, se isso te incomoda e como você trabalha isso. Quando eu falo críticas também, quando te questionam um monte de coisa em relação até à questão da sua fé. Eu tenho muita paciência, assim, eu não me importo, eu falo mesmo, eu meto no trombolho, no bedelho, se me achar ruim, se retirem, mas eu tenho muita paciência. Então, assim, isso eu pego muito exemplo de dois grupos, né? Uma coisa que São José Maria Escrivá implorava muito aos seus filhos, que esse apostolado tinha que ser uma coisa com muito carinho, uma coisa que os jesuítas também fazem muito bem, né? Então, essas duas coisas me falam, olha, eu tô ali fazendo eu tô evangelizando, eu tô num apostolado, eu não tô ali para meter as duas pernas no pescoço da pessoa. Então, eu entendo primeiro o que ela entende, onde que eu tenho que levar meu raciocínio. Então, eu tenho uma pessoa X, que isso é um caso real, que ela é ateia, e ela é uma pessoa próxima minha. E ali, então, eu converso sobre quem é Deus. Então, ali eu estou ali, eu não estou conversando de igreja, eu não estou conversando de... Eu parei nessa realidade de fé. Ah, você ganha muita crítica? Acho que as pessoas acostumam, sabe? Acho que as pessoas entendem. Porque se você vive tranquilo, se você não é um cara, perdão a palavra, você não é um mala, se a pessoa está ali, entendendo que você está ali fazendo uma coisa pelo bem, você é feliz vivendo aquilo. Você é gente boa também na relação. Eu tô tranquilo ali, eu não tô fazendo mal a ninguém. A pessoa vai ficando até um pouco constrangida. E ela vai perguntar para você, às vezes, a coisa. É aquela clássica que todo mundo fala. Não é que eu sou um exemplo maior disso, não, mas eu tento ser na medida do que eu posso. Se você vai pregar o evangelho, depois você usa a palavra. Então, se a pessoa vem te perguntar uma coisa, já é uma baita de uma abertura. Uma oportunidade também. Exatamente. Isso aconteceu real. O menino ateu veio perguntar algumas coisas. Ele tomou a liberdade. Ele viu que não era muito pela bem. Pela internet ou no hospital? No hospital, entendeu? Na internet é tanta gente que eu já meio que perdi o controle. Então, nem sei se tem crítica, se tiver, se perdeu nos elogios juntos também. Bem isso mesmo. Olha, eu assim, muito feliz quando eu vou escutando, eu também vou anotando, porque eu vou rever esse podcast depois e isso vai fazendo abrir várias e várias janelas. Poderíamos ficar aqui tempos, você falou que isso foi capaz de mudar a vida das pessoas, daquilo que você vive, né? Eu acho que a gente está caminhando para as perguntas rápidas. Opa, bate-bola. Bate-bola. Thomas, um versículo que você gosta, que te marcou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma devoção. São José Maria Escrivá. O que você falaria para alguém que ainda não conhece a igreja? Aquele menino que está pensando que é agnóstico, que é ateu, igual você. Talvez o que você diria para você do passado? Dê uma chance o mais rápido possível, você não vai se arrepender. Redes sociais e vida. Como isso impacta na sua vida? Mudou tudo. Hoje... essa é difícil de dar de bola, né? Deixa eu ver aqui. Pode ir. Pode ir. Não, é isso, sim. Redes sociais e vida. Mudou tudo. Evangelização, apostolado, alcance, até a oportunidade de emprego, gente. O menino, o sócio lá de São Paulo, né?
o dono da empresa, ele me encontrou pelo Instagram, então eu devo tudo ao Instagram, praticamente. Então, É uma forma de mostrar pro mundo o bem que você já faz, né? Aham. Você não fica ali, seu bem não fica fechado ali só entre É. quatro paredes, entre seu grupo de amigos mais próximo. A internet explode isso. Que é o que a gente quer fazer também, né, padre? Esse Sim. papo aqui, imagina se tivesse só nós três sem essas câmeras. Pois é, alcançar muitas pessoas. Né? Muitas pessoas. E hoje, na verdade, em vez de alcançar muitas pessoas, sou eu que fui alcançado. Em escutar, em ver a vida dele, eu acho que para mim impactou e eu quero te agradecer. não, eu que tenho que Porque, agradecer. na verdade, a gente vê algumas coisas, mas hoje eu vi, né? O todo. O todo, não o todo, É, né? claro. Mas o todo daquilo que o é, né? Uhum. Obrigado. Eu que tenho Também que gostei. agradecer. Eu que tenho que agradecer. Eu faço com todo prazer, de verdade. Foi muito legal mesmo. Acho que a gente conseguiu mergulhar em toda a realidade da rotina, da correria, da oração, da importância dos estudos, dessa racionalidade também, da fé. Então, Thomas, sério, muito obrigada. A conversa foi muito legal. Mais uma vez passou, parece que em 5 minutos. E nas redes sociais, qual que é o seu Instagram, Thomas? Thomas Kentish, é ThomasKentish. Eu coloquei um underline embaixo, mas até lá vocês já vão. Vocês já vão achar, vocês vão achar. Nós É vamos que colocar é uma também, foto colocar. sua, né? É uma foto minha, tá, gente? Então, assim, não tem muita dúvida, mas é porque o Thomas Kentish, sem nada, foi tomado por algum parente meu lá na Irlanda e eu não tenho essa disponibilidade aqui mais. Tá certo. Bom, nós nos despedimos. Você também pode acompanhar a gente pelas redes sociais, o Padre, seu Instagram, né, Padre? Padre Alexandre Fernandes. Fernandes. O meu é MHBand. Estamos também por lá compartilhando um pouquinho da vida. E nós nos vemos no episódio de número 6, se Deus quiser, né, Padre? Olha, e o tempo passou muito rápido, né? Não. Estamos aqui com mais de 1 hora e o tempo foi assim. Quando Não. tudo é muito bom, impacta a gente, eu queremos mais, né? Nesse episódio eu até esqueci que a gente estava aqui. Parecia mesmo que a gente estava numa mesa de almoço, assim, trocando ideias da vida, né? Faltou só o amendoinzinho aqui pra dar um... É verdade. Padre, dá a bênção pra gente encerrar. Quero agradecer a Deus por esse momento tão bonito que a gente viveu. Quero agradecer por dia de hoje, desde o momento que nós nos levantamos, as experiências que vivemos, as pessoas que encontramos, os momentos difíceis pelos quais nós passamos. Por isso, que desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Até mais, gente. Tchau, tchau.